Descanse em paz, Papa Francisco, servo bom e fiel, entra na alegria do reino. Interceda por nós, é nós que vamos pedir agora. Reze por nós, Papa Francisco, reze pela igreja que você tanto amou, para a gente continuar esse caminho sinodal, esse profetismo, essa esperança, a gente continuar a nossa caminhada. Nosso jornalismo da TV Aparecida também tem feito um trabalho competente aqui nesse momento e nós vamos com mais informações agora sobre os próximos passos da Igreja Católica, também dos procedimentos da morte do Papa Francisco. E estamos recebendo aqui entre nós a Camila Moraes, da nossa família dos devotos também. Bom dia, bem-vinda, Camila. Bom dia, irmão. Bom dia, Letícia. Bom dia, Juninho. Bom dia para você aí de casa que está acompanhando a TV Aparecida, que tem acompanhado essa cobertura especial da morte do Papa Francisco, da nossa despedida e da nossa gratidão. Hoje pela manhã foram divulgadas as primeiras imagens do caixão já do Papa Francisco, lá na capela, na Casa Santa Marta. A gente, inclusive, tem essas imagens para mostrar para você aí de casa. O Vaticano já divulgou. Isso aí a gente já percebe as mudanças feitas pelo Papa Francisco no ritual de Ezequias, que foi assinado por ele em novembro do ano passado. O caixão de madeira, um caixão simples, e daí a gente vai acompanhar na próxima quarta-feira, amanhã, o translado do corpo do Papa Francisco até a Basílica Vaticana de São Pedro. Ele será velado, então, nesses próximos dias. As pessoas podem passar por lá, fazendo a sua última homenagem, a sua despedida do nosso querido e amado Papa Francisco. E no sábado, pela manhã, às 5 horas da manhã, no horário do Brasil, será então o sepultamento lá na Basílica Vaticana Santa Maria Maggiore. Deve ter então uma procissão do funeral saindo da Basílica Vaticana de São Pedro até a Basílica Vaticana de Santa Maria Maior e aí então o seu sepultamento. O Papa Francisco pediu que na lápide estivesse escrito apenas Franciscos, que fosse uma lápide simples no chão, e ele quer que o túmulo dele seja bem ao lado ali da capela da Salus Populi Romani, que é a devoção mariana principal do Papa Francisco, onde todas as viagens, antes de ir e ao chegar, ele passava por lá e depositava o seu ramalhete de flores. Inclusive, foi lá também que ele passou quando saiu do hospital. E você falou que muita gente então vai lá, com certeza, e muitos chefes de Estado também já confirmaram que vão está indo para essa despedida do Papa Francisco. Isso mesmo, muitos chefes de Estado já têm confirmado essa despedida do Papa Francisco. O presidente do Brasil também já confirmou que deve ir ele e a sua esposa ao funeral do Papa Francisco. E a gente lembra que, além de ser o chefe da Igreja Católica, ele também era chefe do Vaticano, que é o menor país do mundo, né? Cidade-país, cidade-estado. Então, ele também é um chefe de Estado e merece, então, todas as honrarias. Por isso, muitos já confirmaram, inclusive o presidente do Brasil deverá ir com a sua esposa. A gente acredita que o vice-presidente também deve ir pela ligação, por ser um católico, professante, sabe? E estar sempre nas devidas celebrações. Então, a gente acredita também que o vice-presidente também deverá ir. É um momento assim que nós acompanhamos e com o coração pleno de gratidão por ser Ele que amou-nos até o fim. A gente voltou cantando essa música pascal para lembrar exatamente isso. A morte não é o fim. Para nós que acreditamos, a vida não é tirada, mas é transformada. Agora, o que chama a atenção é perceber essa fala, esse aspecto, né, Camila? Como foi um Papa que contagiou a todos, né? Nós estamos falando de chefes de estados que são católicos ou que professam outra religião, mas que reconhecem esse Papa da paz, esse Papa da esperança. É interessante a gente destacar que o Papa Francisco ele falou para dentro da igreja, mas para fora da igreja também. Então ele alcançou muitas pessoas que não são cristãs, que não são católicas, e aí a gente percebe o dinamismo, a transformação que o Papa Francisco acreditava. Ele, como um grande jesuíta, sempre, desde padre, procurou semear a mudança, a transformação, a inclusão. E isso fez com que o Papa Francisco conquistasse o mundo todo. Então a gente também viu vários líderes de outras religiões
que falaram dessa tristeza ao perder o Papa Francisco, que foi um grande promotor da paz, do diálogo. Ele passa a ser reconhecido, então, como Papa do diálogo, né, que buscou construir pontes. Ainda falando sobre os próximos passos desse momento triste de despedida, mas olhando também para o futuro da Igreja, começou hoje, lá no Vaticano, a primeira congregação com os cardeais. 60 cardeais participaram dessa primeira congregação. O que são as congregações? São as reuniões antes de começar o conclave com os cardeais que vão estar no conclave. Então, eles vão discutindo pontos da igreja, cada um vai falando a sua percepção, porque ali eles já conseguem visualizar quais são aqueles que poderão receber os votos. São nessas congregações, falando de uma forma bem simples, é que são despontados aqueles nomes. E aí eu quero destacar que a gente tem visto na mídia muitas pessoas falando de nomes de cardeais, esse é mais propenso, é aquele. A gente não pode esquecer que a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo, né? Então, às vezes, a gente vê bolões de apostas por aí, que esse cardeal vai ser papa, aquele cardeal vai ser papa, mas o nosso princípio, a igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. Tanto que o Papa Francisco, ele não aparecia nos bolões de antigamente como um futuro papa. Então, é muito arriscado a gente falar quais são os possíveis papas. A gente sabe que tem alguns que se destacam mais pelo próprio trabalho. Mas, como o Papa Francisco disse quando foi eleito, os irmãos cardeais foram buscá-lo no fim do mundo. A gente não sabe se agora o próximo Papa vai vir de uma outra região do fim do mundo, não é mesmo? Então, começaram hoje essas congregações. O conclave tem que começar até o dia 11 de maio, obrigatoriamente, está na Constituição, em todo o ritual do conclave, porque são 15 dias até 20 dias no máximo para começar o conclave. Então, até dia 11 de maio, e aí, enquanto os escrutínios não forem com mais de 2/3, né, elegendo um papa, aí a gente vai acompanhando enquanto tiver escrutínio, enquanto não conseguir 2/3, e aí não tenho nenhum papa. Você falou dessa primeira congregação, mas nessa primeira congregação não estão todos os cardeais que vão participar. Não. Isso tem vários encontros, Isso mesmo, eles vão fazendo esses encontros para que eles possam se conhecer, como a gente tem um colégio cardinalício muito grande, para que muitos possam conversar. Às vezes eles se conhecem por nome, mas não conhecem o que o outro pensa. Então, não é algo que precisam estar todos. Então, esses pouco mais de 60 que já estão lá no Vaticano, já se reuniram. A gente sabe que os cardeais já receberam essa convocação para irem para Roma, então muitos estão já preparando a mala. Antes de entrar ao vivo, eu vi aqui um cardeal falando que eles estão se programando para ficar de 3 a 4 semanas em Roma. Então, é um prazo médio que a gente acredita que vai sair o novo Papa. Mas não tem prazo, né? Pode durar se for mais de mês. Tem um prazo sim. Será que até lá por metade? Mas é bom maio, dizer essas certeza. reuniões das congregações, né? Como são chamados também. Ontem o cardeal Leonardo Steiner, né? Nossa querida Amazônia, ele dizia assim, são reuniões gerais, né? Isso. E é bonito isso perceber. Quando a Camila diz isso, a gente precisa tirar dessa ideia. Será que vai ganhar um da esquerda ou da direita? Porque o fulano é da esquerda, porque o bispo tal... Não tem isso aí, esquerda, direita. A igreja é o partido do evangelho. Qual é o partido do evangelho? Cuidar de tudo aquilo que é humano. Foi o que Jesus fez. Então, esse é o partido da igreja, é o Espírito Santo que vai conduzindo tudo isso. Não é uma participação meramente passiva do Espírito, ela é ativa. E aí, será que lá por metade de maio tem o Papa, Camila? Olha, eu acredito, irmão, que até 20 de maio nós temos um novo Papa. Olha aí. Eu acredito que, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, pelas datas que são propostas ali pelo Vaticano, média, né? Pelo que eu Conforme percebi, os né? outros, Assim, né? conforme a gente vai vendo. Eu acho que no máximo, até dia 20 de maio, nós já temos um novo Papa. Isso 20, assim, estendendo, né? Colocando se começar dia 11. E aí, onde acontece o conclave? Na Capela Sistina. Os cardeais não têm contato com ninguém lá dentro da Capela Sistina. Tanto que eles não podem entrar com jornais, com celulares, com laptops, com nada. Eles entram, tanto que conclave quer dizer que eles vão ficar fechados, sem chave.
Entendeu? Então, aí lá eles não têm contato com o mundo externo justamente para que eles não sejam influenciados. E aí a gente vê que eles rezam, e aí é a ação da igreja, do Espírito Santo. E é interessante, irmão, quando você fala de porque é o partido A, partido B, a igreja, ela é essencialmente conservadora, porque se ela não for conservadora, a gente pode dizer que a gente não dá continuidade no que Cristo colocou pra gente, né? A gente sabe que o Papa Francisco foi muito aberto às mudanças do seu tempo, mas o Papa também teve os pontos conservadores para a gente conservar o que Cristo nos propôs, mas que a gente dar passos, abrindo, entendendo as demandas e as urgências do seu tempo, é o que o Concílio Vaticano II propôs. Então, a gente pode ter um Papa que anda de forma mais lenta com as mudanças do tempo, ou um que anda mais apressadamente com as mudanças do seu tempo. Mas que a igreja, ela preserva tudo aquilo que Cristo nos deixou, aí a partir disso a gente pode entender que a igreja ela é conservadora nesse instinto, né? Perfeito, Camila. Queria agradecer a sua participação aqui na Família dos Devotos. Camila, que ao longo da programação, então, vai estar com a gente também falando sobre o Papa Francisco. À noite tem Aparecida Debate ao vivo aqui na TV Aparecida, não é isso? 7h45 hoje. Isso mesmo. Ao longo do dia, a Letícia também estará. Estaremos. Hoje nós vamos continuar. Viu? Aliás, uma repercussão muito positiva ontem dessa iniciativa da TV Aparecida, que é um dos púlpitos da Igreja Católica no Brasil, a partir do Santuário Nacional de Aparecida. É nossa missão como meio de comunicação de inspiração católica. E aí, então, meio-dia a gente tem a Santa Missa, a partir da 13h entra todo o nosso time de jornalismo e todos nós... Os missionários redentoristas também estarão junto conosco, porque o nosso diferencial é, além da informação, a gente traz a voz da igreja por meio dos missionários que trabalham aqui, que estudam, que estão engajados também na igreja, né? Então, e uma Aparecida Debate muito bom hoje, então 7h45 da noite. 7h45. Muito obrigada, Camila. Obrigada.